Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós faremos a leitura dos 6 primeiros versículos aí, versículos 1 a 6. Marcos, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem este ou a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E assim se escandalizavam dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-se-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Que Deus possa abençoar a sua palavra lida. Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus possa, através da sua palavra, falar ao nosso coração. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar o Teu nome, bendizer ao Senhor por este privilégio de estarmos na Tua presença. Ó Pai, nós já fomos aqui edificados com a Tua palavra lida, cantada, orada, e agora queremos ser ministrados pela Tua palavra, anunciada e pregada nas Escrituras. Ó Deus, que o Senhor fale conosco, Pai, nos encorajando, nos corrigindo, a fim de que vivamos para a Tua glória, e no abrir da boca, da minha boca, saia a Tua palavra ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui estão e daqueles que nos acompanham nessa transmissão. Pedimos a Tua bênção em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, Marcos está escrevendo aqui este evangelho, provando que Jesus era este homem perfeito, que sendo o Filho de Deus encarnou, habitou entre nós, vimos sua glória, vimos suas obras, suas pregações, seu ensino autoritativo, mas muitos, inclusive dos que eram seus, não o receberam. Mas aqueles que lhe deu o poder de conhecerem a Deus e reconhecerem o seu Filho diante dele, a esses, eles de fato herdaram a vida eterna e puderam usufruir dessa comunhão com aquele que se apresentava diante deles como Senhor e Rei. Jesus Cristo então passeava por essas terras aqui, e depois de 1 ano que ele havia saído de Nazaré, ele voltou para lá. Se os irmãos abrirem em Lucas, capítulo, o evangelho anterior, no evangelho à frente aí, né, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4, nós vamos recordar a primeira vez em que Jesus foi ali rejeitado pelos seus em Nazaré, a partir do versículo 16, de como ele foi ali não apenas rejeitado, ele foi quase que morto e expulso de uma sinagoga. Agora Jesus, 1 ano depois, estava voltando para esse mesmo lugar, que a gente vai ver o que aconteceu aqui em Lucas 4,16. Diz que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, olha como é parecida aqui a situação, na sinagoga, e segundo o seu costume levantou-se para ler. Então naquela época na sinagoga havia o costume ali, uma espécie de uma escala de leitura profética dos escritos antigos, em que era feito todo sábado. Então todo sábado havia ali alguma porção bíblica que já estava ali de forma pré-programada para que alguém pudesse fazer a leitura. E aí então, verso 17, deram a Jesus o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque naquele dia estava programado ler uma porção do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Que leitura, hein? Jesus
leu esta passagem programada para aquele momento. Verso 20, ele se levantou, leu, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga continuaram olhando para Jesus. E então, Jesus passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos então lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios, do ensino de Jesus. E perguntavam: mas não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, onde Jesus fez muitos milagres, faze-o também aqui na tua terra. Prova-te aqui como sendo este a quem as pessoas dizem ser o Filho de Deus. E o versículo 24 prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, não caiu chuva ali, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva fora, lá de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, que sucedeu Elias. Mas nenhum deles foi purificado, senão quem? Natã, o sírio, o estrangeiro. Todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Jesus, então, por onde passava, pregava o evangelho da salvação, anunciava que o cumprimento dessas profecias acerca do ano aceitável do Senhor, da chegada do Redentor, do Messias, que significa ungido, o Cristo de Deus, aqueles sobre os quais os anjos evangelizaram e já pregavam acerca dele para os nossos antigos pais, para os profetas, e chegaram até a sua mãe Maria para dizer que dentro dela, no seu ventre, nasceria aquele Jesus que significa o Salvador de todos os homens. Então Jesus passava demonstrando ser este que, sobre tudo aquilo que estava evangelizado, ele era o cumprimento perfeito. Mas adivinha qual foi o lugar mais complicado para Jesus ser recebido e ser crido? Na sua própria casa. Não apenas a sua casa em termos de família, porque lembra que nem os seus próprios familiares davam crédito a algumas de suas palavras, mas também os seus vizinhos, os seus colegas que cresceram com ele. Jesus passou cerca de 30 anos vivendo ali em Nazaré, herdando a profissão do seu pai como carpinteiro, alguém que era respeitado sim pela sua profissão, artesão, era alguém reconhecido, mas olhavam para um carpinteiro e diziam: como pode vir isso de um carpinteiro? Toda esta eloquência, sabedoria, pregação com autoridade e mais poderes, milagres, sinais, maravilhas, curas, libertações. Se nós olharmos, por exemplo, voltando para o nosso Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 28, nós sabemos que a fama de Jesus o antecedia nos locais que ele chegava. Diz aí o verso 28 de Marcos 1: então correu célere, depressa, a fama de Jesus, aonde, gente? Em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então a fama de Jesus era alguém que chegava nos locais, libertava os encarcerados de demônios, os prisioneiros, os que estavam ali possuídos de espíritos imundos. Aliás, esse é o contexto aqui que antecede o versículo que acabamos de ler aqui em Marcos. Ele cura o endemoniado, as pessoas ficam impressionadas. Mas as pessoas mais próximas de Jesus, talvez os seus amigos de infância, olhavam para ele e falavam assim: esse que cresceu com a gente,
E interessante, se você percebeu na leitura aqui de Marcos 6, não cita Jesus, filho de José, como a gente viu lá agora em Lucas. Na primeira vez em que Jesus foi desprezado e quase morreu ali, né? Ele se livrou ali, gente, porque era Deus. Ele passando entre eles, né? Eles pegaram Jesus para precipitá-lo do abismo, e ali numa demonstração clara que Jesus era Deus perfeitamente e homem perfeitamente, Jesus de alguma forma passou por entre eles. Isso deve ter assustado bastante aqueles que o perseguiam. Mas naquela feita ali ainda havia uma certa expectativa. Não, vamos ouvi-lo. As pessoas começavam a se impressionar e até se admirar dele, mas permaneciam incrédulas, chamando: quem é esse que é filho de José, irmão de Judas, de Simão, as suas irmãs? A gente conhece esse povo, eles são familiares nossos, temos familiaridade com Jesus. O problema aqui, irmãos, é a confusão entre familiaridade e intimidade. É sobre isso que eu queria falar com os irmãos, porque para termos intimidade com Deus, não basta admirá-lo, sermos até familiares com o Senhor. Nesses primeiros 3 versículos que nós acabamos de ler aqui, diz que Jesus partiu de onde ele vinha fazendo milagres, aqui ele tinha passado por aquele Gezareno, tinha feito aquela libertação que chamou a atenção de muita gente, era alguém que estava possesso de muitos demônios, passou por algumas vilas, curou a pedido de Jairo, a sua filha que estava ali enferma, né? Morta. Ele vem e traz essa cura, traz cura também para outros paralíticos, coxos, cegos. Então ele estava demonstrando com esses sinais aquela passagem acerca dele, de Isaías, de que ele de fato viria para pregar aos pobres, curar os coxos, aleijados, os cegos, né? E os aleijados, mas não somente isso, ele viria libertar as pessoas de seus espíritos imundos e malignos. E com isso, Mateus capítulo 12 deixa claro que esses 3 sinais, cura, pregação e libertação de demônios, deixava claro que o reino de Deus havia chegado através de Jesus. Não à toa Jesus fala: olha, o meu reino já está entre vós, o meu reino está aqui, ele será consumado, mas já está entre vós, vede os sinais. Alguns perceberam, outros não. E aí o que mais chama a atenção é isso, irmãos, porque dentro dessa fama que já antecedia Jesus, ele não era de fato alguém que era recebido facilmente. As pessoas escutavam acerca de Jesus com curiosidade, certamente. Eu acho que isso aconteceria com a gente também. A gente chegaria próximo ali para observar se aquelas curas aconteciam mesmo, se aqueles relatos eram verdadeiros, né? A gente, quando vê isso acontecer hoje em dia, em algumas cenas de televisão, em alguns relatos de rádio, em algumas igrejas, a gente sempre fica com o pé atrás, porque alguns relatos são meio estranhos mesmo. E a gente sabe que o inimigo veio para imitar a obra de Deus, para subverter corações e confundir realmente. Mas veja, eles duvidavam dessa forma do próprio Deus. Eles falavam aqui que esse Jesus, inclusive estudiosos da lei, pessoas que conheciam as profecias, como os fariseus, acusavam Jesus de fazer essas coisas, de ter essa sabedoria, de ter esse poder para fazer curas, milagres e transformações, pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Nós vimos algumas semanas, em uma pregação em Mateus capítulo 10, que as pessoas duvidavam de Jesus e achavam até que a pergunta que é feita no texto aqui, no versículo 2, de onde vem a este Jesus estas coisas? Que coisas? Pregação, palavras poderosas, sabedoria e milagres. E alguns deles diziam: vem de Satanás. Jesus era desprezado pelas pessoas que teoricamente mais o conheciam. Como entender isso? Diz o texto que chegando então no sábado, verso 2, Jesus passou a ensinar naquele mesmo lugar, ou no local semelhante, uma sinagoga, e muitos ouvindo tiveram a mesma reação de um ano atrás. Eles se maravilhavam e dizendo: qual a origem desse homem? A origem que nós conhecemos é de uma família humilde, é alguém que cresceu entre nós, que não recebeu talvez a educação que se espera de alguém que fala como ele fala, com toda essa autoridade, essa coragem, essa intrepidez, e mais, ele tem feito os milagres, mas não são muitos os feitos aqui na nossa terra. Então havia essa dúvida acerca de Jesus. E aí no versículo 3 eles atestam: ele é o carpinteiro,
ele é filho de Maria. Veja que ele não cita aqui filho de José. Na primeira feita, citou filho de José, irmão, tal. Aqui ele fala filho de Maria, porque essa expressão se referia a alguém como um filho da mãe, no bom sentido, naquela época já era um mau sentido, porque era alguém que era desonrado entre as pessoas. O natural era alguém conhecido, especialmente se fosse homem, o filho do pai. Então era Jesus, o filho de José, o afilhado de José. O respeito deveria vir primeiro dessa primeira referência. Mas aqui é este filho de uma mãe aí, não é o filho da Maria. Aqui já começa aquelas pessoas que haviam tido essa experiência há algum tempo atrás, mais uma vez começam a misturar esse senso de admiração com essa tentação de rejeição. Eles falam, ele é irmão de Tiago, ele é um irmão de José, tem um irmão chamado Judas, conhecemos Simão, a gente sabe quem é a família dele. É uma família comum, humilde, que não tem nenhum dote especial entre nós, nenhuma tradição rabínica aqui em Jerusalém, ou aqui próximo na capital, ou aqui na nossa cidade. Ele é um simples nazareno, como nós. Como ele ousa chegar aqui e falar com toda essa autoridade? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs, e assim se escandalizavam nele. Meus irmãos, quantas vezes nós nos pegamos olhando para o relato de quem Jesus é e apenas nos familiarizamos com quem Jesus foi, com as palavras que ele pronunciou. Isso talvez cause admiração no nosso coração. Poxa, como Jesus era um mestre, como ele era alguém que tinha sempre uma boa resposta. Ele conseguia transformar conceitos muito abstratos acerca do reino, da eternidade, da salvação, do estado pecaminoso do nosso coração, em parábolas, em histórias práticas. Ele é um cara muito inteligente, muito sábio. Ele deixou-nos o exemplo do amor ao próximo, tanto que foi ele que nos ensinou a oferecer a outra face. Mas muitas vezes, algumas pessoas vão até aí. Elas reconhecem as boas palavras e as boas obras de Jesus, e até se familiarizam com elas, mas não têm com Jesus qualquer intimidade. Não conhecem verdadeiramente Jesus. Porque para ter, irmãos, essa intimidade com o Senhor, é preciso conhecê-lo e crer nele. Sobre isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, se você puder verificar comigo, no capítulo 3 de Hebreus, versículo 12, ele chama a atenção para esse perigo da incredulidade acerca de Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 12, diz assim: tende cuidado, irmãos. Então aqui ele está escrevendo para uma igreja, a igreja dos Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Incredulidade, irmãos. Muitas vezes, crentes como eu e você, precisam ser lembrados que não basta nós proclamarmos ou professarmos publicamente a nossa fé em Jesus. Não basta a gente conhecer quem foi Jesus e responder às principais perguntas acerca do plano da salvação. Porque é possível pessoas que experimentaram esse novo nascimento em Jesus, que o creram verdadeiramente e o professaram publicamente, passarem por momentos de uma certa frouxidão espiritual. Você se acostuma com as rotinas do cristão, de ir à igreja, de ler, fazer um estudo bíblico, de cantar. Por que eu vim para a igreja? Porque hoje é domingo, as pessoas vão domingo para a igreja. Por que eu canto aqui? Não, porque o grupo de louvor me conduziu a cantar, eu olho para as pessoas, elas estão cantando também, eu vou cantar também. Mas muitas vezes não pensamos naquelas expressões que estamos cantando, ou pelo menos não expressamos isso de maneira essencial com o nosso ser, com a alegria, com a paz, com o encorajamento que esses louvores trazem ao nosso coração.
Quantas vezes temos nos tornado apáticos com aquilo que cantamos, que ouvimos, que experimentamos em comunhão aqui na igreja? Algumas pessoas caem nesse costume. E o pecado que tenazmente nos assedia, que é a raiz de todos os demais pecados, é a incredulidade. É possível nós crermos verdadeiramente no Senhor Jesus e passarmos por momentos frios, gélidos da nossa fé, em que a nossa própria crença no Senhor Jesus começa a ficar abalada pelo fato de criarmos falsas expectativas do que Ele poderia fazer ou já ter feito em nossa vida, pelo fato de não o adorarmos por quem Ele verdadeiramente se revela a nós e não experimentarmos essa intimidade que nos faz conhecer o Senhor e que nos faz ser conhecidos por Ele. Porque se em primeiro lugar não basta nós admirarmos o Senhor Jesus para termos com Ele intimidade, em segundo lugar é preciso conhecê-lo. E a expressão aqui eu usei de propósito para chamar a atenção da gente, é que quando nós conhecemos verdadeiramente ao Senhor, nós nos tornamos conhecidos verdadeiramente por Deus. Como assim, pastor? Deus não já conhece todas as coisas? Um dos seus atributos não é a onisciência. Ele tem um conhecimento exaustivo, completo, infinito, sobre tudo que Ele mesmo criou, que dirá sobre as suas próprias ou seus próprios filhos que nele creem. Claro que Ele conhece o nosso coração, claro que Ele nos conhece. Por que nós estamos falando aqui em um conhecimento que Deus adquire acerca de nós? Essa expressão é muito curiosa, ela está lá em Filipenses, peço que você abra a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, está aí projetado, diz assim a palavra do Senhor: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja o que, irmãos? Conhecidas. Diante de quem? De Deus. O que? As vossas petições. As nossas o que? Necessidades. Os nossos pedidos a Deus. Pela oração e pela súplica, com gratidão, com ações de graças. Qual o resultado de quando a gente faz isso? E a paz de Deus, vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus conhece as nossas necessidades. Por que então orar, pastor? Já que Deus já sabe do que eu preciso. Para gerar o que, irmãos? Intimidade com o Senhor. Tem um antigo escritor, Publio o Sírio, que era um escritor latino da Roma Antiga, que ele dizia uma frase assim que é bem impactante para a gente ainda hoje. Ele viveu durante o 2º século antes de Cristo. Ele falava assim: a familiaridade nutre o desprezo. A familiaridade nutre o desprezo. Quando a gente se torna familiar de alguém ou de algo, essa pessoa ou essa coisa, seja uma realização, uma aquisição ou alguém que a gente conhece e passa a se tornar familiar no convívio, no costume, no hábito de ver a pessoa, de conviver com ela, a gente tende a considerar essa pessoa ou aquela nossa conquista algo que cai na comunidade, no sentido de se tornar comum, corriqueiro. E a gente tem o mau costume, irmãos, de tratar as coisas comuns da vida com desprezo. Recentemente não, agora essa semana eu estava lendo o livro que os adolescentes estão acompanhando quinzenalmente aqui no encontro entre nós, nos sábados. O nome do livro é Simplesmente Crentes, escrito por um grandíssimo teólogo, Michael Horton. Vocês devem conhecê-lo porque aqui a gente já usou alguns livros dele, inclusive aquele O Cristão e a Cultura, que é bem conhecido da gente. Ele escreveu recentemente uma teologia sistemática, um calhamaçal deste tamanho aqui. É um autor que viaja o mundo inteiro pregando, um escritor assim profícuo, alguém grandioso aos nossos olhos no reino de Deus. Mas ele escreveu esse livro para falar da vida simples do crente, da vida comum. E ele falava, e eu tive a oportunidade de compartilhar com os adolescentes ontem, de como nós cristãos estamos sempre à espera do próximo grande momento. Ele colocou no título lá, a próxima grande realização, a próxima grande coisa
que nós precisaremos experimentar para nos sentirmos mais espirituais, mais cheios, mais santos, mais realizados no reino de Deus. E às vezes essa próxima grande coisa é um evento, é uma conferência teológica. É a conferência Docmos que nós fizemos em 2019. Pastor, se esse ano, próximo ano tiver a conferência Docmos, aí eu vou me engajar no serviço de novo, eu vou ficar animado para louvar, né? Louvar como eu louvei lá com o projeto Solo e tudo mais. Pastor, quando a gente fizer o próximo avanço missionário, aí minha fé será fortalecida. É isso que está faltando, porque na pandemia a gente ficou muito assim, né, distante, sem evangelizar. Então eu estou esperando chegar ao meio do ano que vem para poder ir para o Cariri paraibano fazer missão. Pastor, eu estou à espera do grande movimento avivalista que a gente possa experimentar, um grande movimento de retiros espirituais para buscarmos a santificação. E esse autor, ele argumenta que o erro está nessa falsa expectativa de grandes coisas para que a nossa vida possa fazer sentido e nos sentirmos realizados. E ele conta a história de uma senhora que, tendo o sonho de viajar às nações pobres para evangelizar e se engajar com ONGs para combater a fome, a corrupção, a miséria, e ela teve algumas experiências parecidas, né? Viajou, foi para a África, voltou para os Estados Unidos e acabou ali cursando, né? Fazendo o seu curso universitário, mas veio a casar, ter filhos, e aí disse o seguinte: eu cheguei ao ponto em que não tenho mais certeza sobre o que exatamente Deus considera uma vida cristã radical. Suspeito que, para mim, lavar louça enquanto falta sono e paciência custa muito mais e necessita maior revolução em meu coração do que algumas das coisas mais arriscadas que vivi no passado. Assim, é o que preciso no momento: coragem para enfrentar um dia comum, uma tarde com um bebê com cólicas, quando provavelmente vou ser ríspida com meu garotinho maior de 2 anos, e vou me irritar com meu vizinho barulhento. E sem desespero, é preciso coragem para crer que uma vida pequena ainda é uma vida significativa. E é preciso graça para saber que o Senhor me vê e me ama, mesmo que eu não tenha feito nada poderoso ou ousado, ou até mesmo interessante. E isto me basta. E o comentário de Michael Horton sobre isso é que ele está convicto, diz ele, estou convicto, de que nos desviamos do verdadeiro foco da atividade divina neste mundo. Ela não está no extraordinário, mas no que é ordinário e corriqueiro. E ele completa: tirar férias de verão para construir poços na África é para algumas pessoas um chamado autêntico. Mas também o é consertar o encanamento da casa de um vizinho, alimentar a família e compartilhar o fardo e as alegrias de uma igreja local. Aquilo que somos chamados a fazer todos os dias, exatamente onde Deus nos colocou, é rico e compensador. Que coisa impressionante, irmãos, ver um autor como ele. Se os irmãos procurarem aqui na livraria, a gente vai ter ainda alguns livros desse autor. Um autor grandioso, de grandes obras, reconhecimento internacional em várias nações, que chega à sua maturidade na vida e fala assim: gente, o que nós precisamos é viver o dia a dia do que Deus colocou em nossas mãos, o cuidado com a nossa família, sermos bons profissionais, sermos bons irmãos que trabalham numa igreja comum, num ministério comum, num bairro comum, de uma cidade comum, para a glória de Deus. O que a gente precisa é dessa simplicidade, de tendo essa intimidade com o Senhor, conhecendo-o pela palavra, apregoá-la através de tudo que nós somos, pensamos, planejamos, realizamos e desejamos nessa vida. Ele não está aqui, irmão, sendo reducionista ou dizendo assim: ó, você não precisa sonhar, você não pode pensar em grandes coisas, você não precisa. Não. Ele está falando: olha, você pode ter tudo isso, você pode desejar, sonhar, mas não espere chegar a este momento para ter realização no coração, satisfação do viver cristão.
A gente não precisa colocar obstáculos diante de nós para alcançarmos o que Deus já disponibilizou em sua graça hoje para cada um de nós, para usarmos aquilo que Ele tem nos capacitado com dons, talentos, ainda que imperfeitos, oportunidades, locais onde Ele nos leva, no dia a dia da padaria, do supermercado, da farmácia, da vizinhança, da igreja, para fazer Cristo conhecido e desejado de todos que possam nos cercar. E isso não é feito, irmãos, com grandes recursos, com grandes preparativos, com grandes mobilizações. Há tempo para isso também. Há tempo para eventos, há tempo para conferências, há tempo para avanços missionários fora da nossa casa ou da nossa comunidade. Mas e o tempo que nos resta, que é bem maior do que tudo isso? Outro escritor, um mais antigo que esses dois que eu citei agora, lá do século VII a.C., Esopo, o grego, ele é considerado o pai das fábulas. E ele conta uma para ilustrar essa verdade aí da distinção, de familiaridade, como isso pode trazer um certo relaxamento no nosso coração. Ele diz que uma raposa que nunca havia visto um leão se aproximou e encontrou com ele pela primeira vez e quase morreu de medo. No segundo encontro, já não estava tão assustada assim. No terceiro encontro, sentou ao lado do leão para conversar com ele. E ele conclui o seguinte: é assim que acontece. A familiaridade faz com que até as coisas mais assustadoras pareçam inofensivas. Eu fico imaginando, por exemplo, a criação do automóvel. Hoje o que mais a gente vê aqui em João Pessoa é carro no meio da rua, né? Dizem que existe mais de 1 bilhão de automóveis ao redor do mundo. Mas lá em 1769, quando o engenheiro francês Nicolas Joseph criou o primeiro motor a vapor e colocou na sua charrete, talvez ele não imaginava que aquilo se tornaria tão popular e tão comum. Só 100 anos depois, ou quase isso, foi lá em 1850 criado motores a combustão, mas ainda era algo muito inacessível. Você fica pensando assim, esse engenheiro cria esse carro com motor a combustão e coloca aqui numa rua que não existe nenhum carro, todo mundo vai parar para ver. Todo mundo vai se aproximar e ver o que tem dentro, como é isso, como é que funciona, cadê os cavalos para puxar isso aqui? Mas depois, irmão, só em 1908, através do famoso Henry Ford, que criou carros em série, em massa, em linhas de produção, que tornou acessível, ou mais acessível, o automóvel, para que a gente pudesse comprar como acontece hoje. Mas hoje, até nós, quando compramos um novo automóvel, ele vem, né, a gente sente aquela empolgaçãozinha, se for novo, a gente sente aquele cheirinho de novo, né, agradável, caramba, olha, tem essa função diferente que o meu não tinha, consegue fazer isso aqui e tal. Mas depois isso se torna o quê? Familiar da gente. Cai na mesmice, no corriqueiro, no comum, e ele passa a ser apenas aquilo que ele existe para ser, um bem para nos servir em nossas necessidades e nos transportar de um local a outro. É assim que acontece com a gente, infelizmente, em nosso relacionamento, não apenas com as pessoas. Quando a gente começa a conviver com as pessoas e ter um certo grau de familiaridade, de proximidade, a gente começa a não dar mais valor, ou pelo menos o valor que nós dávamos antes. Mas também acontece com Deus. É por isso que existe a expressão que nós precisamos voltar ao primeiro... vocês sabem, né? Voltar ao primeiro amor. Aquele primeiro amor, aquela primeira sensação de ser perdoado. Você já esqueceu esse dia? Algumas pessoas que têm esse testemunho mais radical de conversão, no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu era assim. No dia seguinte eu estava diferente, eu fui alcançado. As pessoas que têm essa virada drástica na vida, através da conversão, elas podem perceber, elas narram o dia perfeitamente. Elas sabem onde estavam, a hora que foi, com quem foi, a mensagem que foi pregada, quem Deus usou para evangelizar, o que ele sentiu no coração dele, qual foi a primeira oração, talvez até o texto bíblico ele vai lembrar também. Ele tem essa memória, algo impactante. Apesar disso, quantas pessoas que tiveram essa transformação radical caíram na familiaridade com as coisas de Deus, com a fé,
com arrependimento, se tornaram relaxados, voltaram a desejar as velhas práticas, as velhas coisas do mundo que não brilhavam mais os olhos e passaram a brilhar. E as coisas simples de sentar aqui e ouvir uma mensagem que brilhava os olhos, que encharcava o coração de gratidão, de amor, de devoção, passou a ser algo corriqueiro. Lá vai mais uma pregação do domingo de manhã do pastor falando que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, voltará para nos buscar. Ok, eu ouvi isso de uma jovem, eu era mais jovem que ela, há alguns anos atrás. Ela disse: pastor, eu queria experimentar algo diferente, porque domingo após domingo eu percebo que isso, eu era adolescente na igreja, em Campina Grande. Ela disse: domingo após domingo eu vejo os pastores pregarem, mas no fim das contas é sempre a mesma coisa. São textos diferentes, gêneros literários diferentes, são histórias diferentes, são métodos diferentes, são arcabouços e esboços diferentes, ilustrações diferentes, aplicações semelhantes, mas elas divergem também, elas são diversas, melhor dizendo, mas se você perceber, é sempre a mesma coisa, é pregar o plano da salvação. E isso, pastor, eu já sei, eu já sou salva, eu preciso de algo mais. E aí, na minha imaturidade, eu disse: você precisa mais de quê, minha irmã? Do que é que a gente precisa mais do que o Evangelho? E foi nessa época que eu vi um vídeo que nunca mais esqueci, do pregador John Piper, um pastor norte-americano batista, né? A maioria aqui deve conhecer. Ele tem um vídeo curtinho, é um trecho de uma pregação, na verdade, que ele fala que nós precisamos do Evangelho de Cristo todos os dias. Um outro, e esse bem mais antigo, um escritor, Stephen Charnock, um puritano lá do século XVII, ele dizia que na vida cristã nós não deveríamos passar um dia sequer sem meditarmos na cruz de Cristo, que nos chamou da incredulidade para a credulidade, que nos chamou das trevas para a luz, que nos chamou da condenação para a salvação, que nos fez de criaturas perdidas a filhos herdeiros do trono de Deus, que nos tirou da sujeira, da lama, da culpa, da condenação, do medo, da rejeição, e nos tornou amados, acolhidos, recebidos, revestidos da glória que Deus tem manifestado. Todos os dias deveríamos parar um momento na nossa devocional e meditar seriamente na cruz de Cristo. O que estava lá em Cristo? O que de mim foi pregado em Cristo lá, para que eu não tivesse com Ele pregado, ou sem Ele pregado, sem Ele, longe dEle, perdido, fora da bênção dEle. O meu pecado. Quais desses pecados que um dia foram confessados, e um dia radicalmente ou progressivamente, aquela conversão que a gente chama de uma progressão, uma santificação progressiva, que começa quando você, talvez criado na igreja, ou criado por familiares cristãos, como eu fui, e você conhecendo a palavra, e você não tem exatamente uma data, uma hora, um local, você tem uma história de graça sendo derramada aos pouquinhos na sua vida. Momentos sim de grande fé, de grande crescimento, momentos de frieza, de desânimo, mas momentos em que a graça está te levando e te conduziu até este momento da sua história. Seja em que condição for, nós precisamos, irmãos, aquecer o nosso coração com a mensagem da cruz, porque é ela que nos livra dessa advertência do escritor aos Hebreus, de voltarmos ou cairmos em uma incredulidade. Talvez você diga: pastor, eu acho que é impossível alguém que é crente se tornar um completo incrédulo, e é de fato. Porque o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13, que uma vez tendo ouvido o evangelho da salvação, tendo nele também crido, fomos o que, irmãos? Selados. Por quem? Por uma pessoa divina, pelo próprio Deus, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Então é um selo divino, não é um selo humano que a gente quebra, faz decreto, o parlamento quebra, não é isso não, é um selo divino, inquebrável, irremediável. Mas cuidemos, irmãos, porque é possível passarmos por momentos de incredulidade, de desconfiança em Deus e de ativismo,
que é muito perigoso. Se você abrir, por exemplo, em Mateus capítulo 7, o Evangelho de Mateus, no versículo 21 até o versículo 23, Jesus chama a atenção para essas pessoas que, não tendo crido verdadeiramente, achavam que tinham crido verdadeiramente, que não tendo servido ao reino verdadeiramente, se confundiram achando que estavam servindo verdadeiramente. Por quê? Veja aí, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Interessante, né? Ele não falou assim, vocês nunca me conheceram. É assim, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Sermos conhecidos de Deus, irmãos, é desfrutarmos de intimidade por meio da oração, da súplica, das coisas comuns, das disciplinas espirituais, de tomar a ceia com alegria, de servir em qualquer ministério, arrumando cadeira, recebendo as pessoas, projetando textos e imagens aqui, louvando ou mesmo pregando, ensinando as crianças ou vendendo livros aqui para ajudar no crescimento espiritual das pessoas. Seja qual for a sua atuação, que aos seus olhos pode ser grande demais ou pequena, nós precisamos ter cuidado para que isso não se torne um ativismo religioso e nos confunda. Achamos que estamos servindo de coração quando estamos servindo à vista, para que as pessoas percebam, para que meu pai fique honrado, para que a minha família veja isso, para que eu me sinta aliviado dos meus pecados, como se eu estivesse cooperando com a minha salvação, dando uma certa resposta ao pastor que me convidou. Meu irmão, que a nossa intimidade com o Senhor seja cultivada primeiro quando ninguém estiver vendo, porque Jesus, quando foi ensinar a oração, não uma oração para ser repetida como uma reza, mas um modelo sobre o qual nós devemos aprender e meditar em seus princípios. Ele falou: quando fores orar, não façam como aqueles falsos que vão para as praças gritar e orar, porque eles querem ser recompensados, querem ser vistos, e a recompensa já foi dada, a recompensa não de Deus, mas dos homens. Esperem a recompensa de Deus, ela é muito melhor, ela dura para sempre. E como é que se recebe essa recompensa? Entre no teu quarto, fecha a tua porta e em silêncio fala com Deus. Quanto tempo nós temos gastado assim? Pastor, eu não tenho tempo nem para dormir. Quanto mais para fazer isso. O que é mais importante na sua vida, na minha vida hoje? Será que a oração se tornou esse fator que você tem até uma certa familiaridade, mas você perdeu a intimidade? Você não para na oração para ouvir a Deus. Você não sente na oração que Deus está tendo você como conhecido dele. Você está expondo o seu coração. Ele conhece você, mas ele fala: eu quero te conhecer. Eu quero conhecer tuas petições através da oração. Rasgando o nosso coração, dizendo: Senhor, tu sabes que eu sou assim, que eu preciso disso. É na oração, é na intimidade, irmãos. É naquele canto do louvor, desacompanhado de instrumento, ou mesmo até desafinado, quando você está louvando, mas de coração ao Senhor, que a gente volta a prestar atenção nas pequenas coisas que fazem grandes diferenças. Do que adianta a gente atuar em vários ministérios, projeto social, missões, departamentos, se a nossa vida com Deus está se apagando? Se a gente entrou num certo modo automático,
se a gente já não sente a alegria, o frio na barriga de entrar na presença de Deus? Estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos. Tudo à nossa volta concorre com os pequenos momentos que fazem total diferença. Você já percebeu? Qual a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? Alguns ainda falam: obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, fôlego de vida renovado, sua misericórdia se renovar amanhã, abençoe meu pão, meu alimento, meu café da manhã, que me faça bem. Algumas pessoas fazem uma oração meio que automática, mas a primeira coisa, a tentação é fazer o quê? Olhar o WhatsApp. É ou não é, irmãos? Mas é meu trabalho, são irmãos da igreja, eu preciso responder, e nós como pastores somos muito tentados a isso. Ontem eu fiquei me corroendo, porque eu tinha deitado, e chegou uma mensagem de madrugada, e eu estava acordado ainda. E quem já mandou mensagem para mim de madrugada, algumas eu respondo, né? Especialmente se forem os jovens, meninos, assim, aí eu costumo, né, dar uma moral. Quando é só para aprovar um repertório, né, a gente responde de madrugada mesmo. Mas eu disse: eu não vou fazer mais isso. E minha esposa sempre puxou a minha orelha. Se ela estiver assistindo em casa, ela está de pé assim, dando glória a Deus, se não tiver com o Pedrinho no colo, né? Porque ela sempre me chamou a atenção: meu amor, reserve um tempo no seu dia, prepare as coisas, se for urgência, as pessoas vão ligar, ainda existe chamada, viu, irmãos? E não tenha vergonha ou medo, não, o pastor está com um filho pequeno em casa, não, ligue, a gente está para isso, meu telefone é aqui, 24 horas, agora se não for urgente, meu irmão, o outro dia, dá para resolver, sim ou não? A gente encontra urgência e tempo para ajudar todo mundo e resolver as nossas coisas, mas a gente não encontra tempo para orar. Eis o desafio, então, que Deus está colocando para mim, em primeiro lugar, que o ouvido está mais próximo da primeira boca aqui que está falando, mas para os irmãos também. É tempo de nós valorizarmos aquilo que de fato tem valor eterno, porque as demais coisas, elas encontrarão seu tempo e seu lugar, seu espaço. Faça tudo o que Deus colocar nas suas mãos, como se você estivesse fazendo para Deus. Mas foi a pessoa mais insignificante que me pediu esse favor. Faça como se fosse para Deus. Sirva com amor. Sirva desinteressadamente. Sirva alegremente. Tudo que Deus colocar na sua mão, irmão, não é algo que deve ser entendido como aleatório. Por que eu me atrasei hoje e vou precisar passar em tal lugar, ver tal pessoa? Eita, me veio à mente, eu lembrei de fulano de tal. Nada disso é em vão, não. A gente precisa prestar atenção nos sinais, nas oportunidades, naquilo que Deus está colocando diante de nós, porque nessas pequenas coisas, não apenas nós seremos fortalecidos em nossa fé, nossa incredulidade vai sendo diminuída, nossa autoestima diante do Senhor também vai crescendo, nós vamos lembrando das promessas que Ele nos fez. Então, quando a gente se sentir bem incapaz, bem pequeno, bem indigno, a gente lendo a palavra e orando ao Senhor, com a intimidade sendo desenvolvida, a gente vai lembrando dessas promessas que Deus nos fez. Não apenas isso nos traz ânimo, mas isso vai nos conduzir a ajudar outras pessoas também, a não perdermos oportunidades, por mais simples e aos nossos olhos pequenas que elas sejam. Na trajetória, não vou mentir para os irmãos, algumas vezes você vai ficar frustrado, se sentir decepcionado, por fazer, por o tempo todo ser intencional com as pessoas e não ser retribuído pelas pessoas. Dói muito o coração quando a gente recebe uma mensagem, por exemplo, de alguém que você investiu, que você ensinou, que você discipulou, que você orou de madrugada com a pessoa, ela viajando ou não, estando aqui, quando você se apresentou no momento de aflição da pessoa, e a pessoa, além de não retribuir pelo menos o carinho, o respeito, ela diz: olha, o seu cuidado está sendo insuficiente, você não foi bom o suficiente para me ajudar. Saiba, nós passaremos assim por rejeições. Irmãos, se Jesus foi rejeitado, se Jesus foi desprezado, por que você não seria? Se Jesus, que é perfeito, foi acusado pelos mais próximos, por que os nossos mais próximos também não nos acusarão?
Mas o que mais importa é você ter o reconhecimento e a recompensa do Deus que tudo vê, do Deus que, mesmo vendo nossas imperfeições, no nosso maior esforço e maior boa vontade, maior boa intenção, Ele ainda assim vê os nossos pecados todos, motivações equivocadas e tudo mais, resolve olhar para nós, nos acolher, nos amar, nos capacitar e nos usar. Então, que a gente possa focar no Senhor. Não é esquecer das pessoas, mas o primeiro passo é a gente cultivar, voltar àquele primeiro amor, aquelas primeiras disciplinas que a gente aprendeu. Porque são elas, irmãos, que vão nos sustentar no dia mau, no dia da rejeição, no dia da solidão, no dia da dúvida, do medo, e no dia que Deus precisar usar você e você dizer assim: eu, Senhor, o que é que eu vou dar para essa pessoa? O que é que eu vou falar? Eu não tenho condição nenhuma, eu sou pequenininho, eu nunca preguei, eu nunca nem cantei, nunca toquei na igreja. Deus fala: é você. E no pouco que nós formos fiéis, Deus nos colocará no muito. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Sabemos que não somos dignos ou merecedores do Teu grande amor que nos transforma, pelo dom da fé que nos traz o selo da salvação. Tudo vem do Senhor, Pai, somos apenas instrumentos, mas queremos reconhecer, Pai, o nosso pecado de muitas vezes cair na incredulidade, na desconfiança, no costume, na relação com a nossa fé. Quando abandonamos, ó Pai, os momentos a sós contigo, quando fazemos as coisas relaxadamente e não com aquela alegria do primeiro momento, do primeiro reencontro. Nos perdoa, Pai, porque temos desprezado aquilo que é mais valioso e temos dado muito valor àquilo que não merece todo esse valor. Nos ajude a priorizar aquilo que é mais importante, as pessoas, os relacionamentos, os processos de construção de um sonho, não apenas a realização do sonho, mas tudo que nos levará a realizar pequenas ou grandes coisas. Nesse processo todo, nós queremos não desperdiçar a nossa intimidade contigo, queremos cultivá-la dia após dia. Nos ajude, Senhor. E se há alguém entre nós, Pai, que familiarizou-se contigo, mas nunca te conheceu verdadeiramente, nem é por ti conhecido, que o Senhor te revele a ele e que essa pessoa possa ser convertida para a glória do teu nome. Que o evangelho da salvação, que um dia nos comprou, nos revestiu de uma nova vida, nos constrange sim dos nossos pecados, mas nos traz a paz que excede todo entendimento, que só experimenta aqueles que são perdoados, cujas súplicas são atendidas pelo Deus de toda graça. Eles possam de fato encontrar em ti, Senhor, este amigo íntimo, este pai presente, este irmão verdadeiro, alguém que trará provisão, cuidado e salvação. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.